hora de falar com Deus. Momento de oração. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Uma boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria e a presença do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Mais uma vez aqui junto com vocês, é uma alegria tremenda estar aqui, poder partilhar um pouquinho, da palavra do Senhor, um pouquinho de experiência de vida, um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. É uma alegria muito grande poder partilhar e trazer a mensagem do Senhor para cada um de vocês. Hoje o tema sem fé não há milagres. Sem fé não há milagres. Marcos capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos lá, você que já está com a sua Bíblia, pegue ela comigo. Você que não está com a sua palavra de Deus, incline sua cabeça, escute e reflita essa mensagem do Senhor. Saindo dali, foi para a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, Josete e Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por essa causa. E Jesus lhe dizia: um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós vamos ver uma situação totalmente diferente na palavra de Deus. Nós vamos ver que onde Jesus passa, onde Jesus caminha, muitas curas e milagres acontecem e muitas conversões também. Mas aonde Jesus ele pisa, aonde Jesus passa, a palavra de Deus fala que numerosos são os milagres. Mas Jesus se encontra em Nazaré, Jesus se encontra na sua própria pátria, Jesus se encontra no lugar onde ele habitava, onde ele morava. Jesus se encontra ali. E é notável para Jesus naquele lugar o quanto aquelas pessoas não tinham fé. Não tinham fé. Falar de fé e falar de milagre nesses tempos atuais é a mesma coisa de dizer para cada um, o quanto é complicado seguir um caminho com o Senhor. Ou é um caminho com fé, ou um caminho com milagres. Mas nós precisamos buscar um equilíbrio nisso tudo. Um equilíbrio diante da fé e do milagre. Um equilíbrio diante da fé e do milagre. A fé é acreditar naquilo que não se vê. O milagre muitas vezes se vê. O milagre muitas vezes é notável para as pessoas. Só que aqui eu quero deixar uma aspas muito grande para vocês. Não existe milagre sem fé. Não existe milagre sem você acreditar que isso pode acontecer. Se você for buscar nos livros, buscar nos próprios escritos da igreja, você vai ver que a maioria dos milagres foram pessoas acreditando, tendo fé. Talvez na intercessão de um santo, talvez na oração de uma outra pessoa, talvez no expor do Santíssimo Sacramento, as pessoas elas foram tendo fé naquilo que elas acreditavam, em Deus. Nós vamos ver Jesus então, vendo o quanto aquele povo estava desacreditado nele. O quanto aquele povo já estava sentindo a falta de Deus. O quanto aquele povo não conhecia a Deus. O quanto aquele povo era escondido diante da fé.
Porque a fé, quando nós olhamos essa palavra, ela é muito fácil de significar, dar significado para vocês. A fé é você acreditar sem pensar naquilo que está por vir. Como assim, Gia? É como se eu estivesse pegando uma folha na mão e dizendo: isso aqui era uma folha. Eu não estou buscando de onde essa folha está, mas se nós olharmos no profundo daquela folha, ela veio talvez de uma árvore plantada, que depois passou por um processo, e daquele processo surgiu uma folha. Então a fé, ela muitas vezes precisa ser regada por nós. Ela precisa ser regada para que nós possamos entender que a fé precisa ser fortificada. Um exemplo claro: para você ter uma árvore, você precisa ter uma semente. Mas para essa semente ela construir, ela se erguer, ela frutificar, a semente ela precisa ser banhada com água, com adubo. A fé ela precisa ser banhada com os nossos estudos, com a nossa comunhão diária, com os sacramentos. Gia, mas por que você não está falando tanto dos milagres? Queridos irmãos, quando nós temos fé, não necessariamente nós precisamos do milagre, porque a fé ela já mostra para nós o quanto nós já somos de milagre, o quanto nós já somos um milagre. Por respirar, por andar, por falar, por sorrir, por chorar, a fé ela já mostra para nós que nós já somos algo nessa vida. Nós já estamos vivendo essa vida. Então a fé ela já mostra para nós que existe um presente de Deus todos os dias que nós acordamos, todos os minutos que nós podemos mudar, nos converter, ter uma vida sacramental, poder ir para a Santa Missa, poder se reunir com os amigos, se reunir com a família. A fé ela já mostra isso para cada um de nós, porque a fé ela, quando acredita fielmente em Deus, quando você tem fé em Deus, já basta viver, já basta seguir, já basta acordar, já basta sorrir, já basta chorar, porque a fé ela é para nós o motivo, o combustível para nós encontrarmos a Deus no céu. Mas Jean, você então não está falando do milagre, você não está colocando o milagre aqui. Querido irmão, veja bem, para você realizar, para você ter um milagre na sua vida, você precisa acreditar, você precisa ter a sua fé enraizada. Muitas pessoas estão vindo para a igreja por causa de milagres. A igreja ela vai te dar o milagre, Deus vai te dar o milagre, Ele vai te dar a cura, Ele vai te dar a libertação, mas se Ele te dá o milagre, se Ele te dá a cura, se Ele te dá a libertação, o que você vai fazer depois? O que será de você depois? Se a sua fé não estiver enraizada, se a sua fé não estiver cravada em Deus, o que será você depois que receber o milagre, que receber a cura, que receber a recompensa de Deus? O que será de você, querido irmão? Se a sua fé não estiver enterrada em Deus, vivendo em Deus. Mas Jean, pela fé nós conseguimos milagres. Pela fé, veja bem, pela fé Abraão subiu o monte com Isaac. Pela fé Abraão subiu o monte, sabendo que lá em cima ele teria que sacrificar Isaac a pedido de Deus. Ele teria que sacrificar Isaac, mas Abraão ele subiu acreditando que aquilo ali não poderia acontecer, que Deus teria uma forma, tanto que quando Isaac questiona: pai, nós estamos subindo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo duas pessoas, mas eu não estou vendo o cordeiro que vai ser o holocausto para Deus, o que vai acontecer? Abraão olhou para Isaac e fala: acredita, filho, Deus saberá o que fazer. Deus saberá o que fazer. E quando chega no alto do monte, Abraão prestes a cravar a espada no peito do seu filho, talvez uma dor tremenda em seu coração, mas sabia quem estava acreditando, sabia no Deus que ele confiava. O anjo do Senhor segura as mãos de Abraão, e no segurar as mãos de Abraão, o anjo do Senhor não permite que aquele ato aconteça. Porque houve fé.
houve fé. Do mesmo jeito, quando Moisés, ele recebe de Deus a ordem para livrar o povo do Egito, para livrar o povo da escravidão, Moisés então ele caminha com o povo no meio do deserto, se depara com um grande mar à sua frente. Moisés, ele teve fé naquilo que ele estava escutando, naquilo que ele estava ouvindo de Deus, naquilo que Deus falava para ele. Moisés então ergue os braços, e no ato de erguer os braços, o mar se abre. E o povo passa a pé enxuto. O mesmo Moisés que caminha no deserto, que quando o povo precisa de água, batia na pedra para a água sair. O Moisés que quando estava no deserto, via o povo sofrer do calor, clamava a Deus para que aquilo não matasse o povo. E Deus, com sua imensidão, ele coloca uma nuvem do tamanho de uma mão. Ele coloca essa nuvem para proteger o povo no deserto. O mesmo Moisés que quando a noite estava fria, ele clamava ao Senhor para que o calor viesse naquele momento. E Deus colocava uma coluna de fogo para guiar o povo no deserto e para o povo não sentir calor. Veja, o mesmo Moisés que precisou clamar a Deus, que tinha fé em Deus, recebeu os milagres, recebeu as recompensas de Deus. Josué, quando ele precisava da ação de Deus, Deus olha para ele e fala assim: filho, seja firme e corajoso, eu estou contigo. Moisés se foi, agora é hora de você assumir. Assume a frente do meu exército, assume a frente do meu povo, atravessa esse rio e vá até Jericó, vá à terra prometida, chega à terra aonde vai jorrar leite e mel, vá até essa terra, Josué. E Josué então passa com o povo, vence batalhas, porque acreditava no Deus da promessa, acreditava no Deus do milagre. E tantos, se nós vamos ver Elias, quando ele se encontra, se depara com os sacerdotes de Baal. Elias, ele sobe ao monte e ele coloca os sacerdotes de Baal à prova. Ele fala assim: se o seu Deus consumir o holocausto neste lugar, eu acreditarei no seu Deus. Do mesmo jeito, os profetas falaram para ele: olha, se o seu Deus consumir o holocausto nesse altar, eu também confiarei no seu Deus. Mas naquele momento, os profetas de Baal passam o dia inteiro, rezam, clamam por Baal e nada acontece. Nada acontece. Veja, Elias poderia ter sido morto. Elias poderia ter sido apedrejado pelos profetas de Baal, poderia ter sido preso, mas o que acontece? Ele sobe, arruma o altar, limpa, tira as impurezas daquele lugar e coloca água. Veja bem, era para ser consumido no fogo, ele coloca água, reza a Deus, e Deus atende o clamor, e ali o holocausto é consumido pelo fogo. Querido irmão, Eliseu, vendo a viúva de um profeta seguidor de Elias, vendo essa viúva sofrendo pela falta de alimento, pela falta de sustento em sua casa, vendo seus filhos sendo escravizados, porque já não tinha mais dinheiro, não tinha mais condição financeira, pois era o seu esposo que trazia condição financeira. Eliseu se encontra com essa mulher e ele fala para ela: o que tem em sua casa? Ela fala: tem óleo. Então vai lá, pegue todos os baldes, todos os jarros, todas as coisas que vocês conseguirem colocar, e vai colocando o óleo nesse lugar, vai despejando. Queridos irmãos, a mulher, ela faz o que o profeta Eliseu pediu. Ela vai e começa a colocar o óleo, e é tanto óleo que na hora que ela olha, fala assim: filho, cadê? Nós precisamos de mais vasos, nós precisamos colocar. O filho olha: mas já não tem mais nada, já pediram para os vizinhos, não tem mais nada. Ela acreditou, ela teve fé na palavra do profeta, ela teve fé na oração do profeta, ela teve fé que o Deus do profeta Eliseu, poderia mudar a sua vida. E nós estamos vendo apenas o Antigo Testamento. Aqui nós estamos vendo Jesus no começo da sua caminhada, no começo da sua longa jornada. Mas nós vamos ver então, não só em Jesus, mas logo que Jesus ele passa nessa terra, ele realiza milagres e prodígios
curas e libertações. Então Jesus, ele sai dessa terra, ele é elevado aos céus, vai sentar à direita do Pai e deixa a ordem para os discípulos: ide ao mundo, pregar o evangelho, levai o batismo, levai às criaturas tudo aquilo que elas estão precisando. No primeiro momento, depois de Pentecostes, nós vamos ver Pedro e João indo até o templo, encontrando um paralítico ali. E esse paralítico, ele olha para eles pedindo esmola, pedindo dinheiro. O tamanho da força, da fé desses homens. Pedro olha para o paralítico e fala assim: eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu te ofereço, em nome de Jesus, o Nazareu, levanta-te. E o paralítico levanta. E o paralítico levanta. A fé que tirou Pedro e Paulo da prisão. A fé que manteve essa igreja firme 2020 anos depois. A fé que mantém a nossa tradição, os nossos dogmas. A fé que mantém viva a esperança de olhar para o céu e dizer: ali é o meu lugar. É essa fé que nós precisamos ter para que o milagre na nossa vida possa acontecer. Eu não sei o que você está esperando na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu não sei o que você está desejando, mas irmão, comece a ter fé agora. Comece a ter fé na sua vida, na sua casa. Comece a ter fé em Deus. Comece a ter fé no Senhor Jesus Cristo. Vai dizendo para Ele: Senhor, eu acredito, eu confio no milagre que pode acontecer na minha casa, no milagre que pode acontecer na minha família. Se você quer um filho liberto das drogas, do álcool, se você quer um filho que volte para a igreja, que comece a ter os sacramentos, querido irmão, querida irmã, ore, dobre o seu joelho, tenha fé, acredita. E quantas pessoas hoje estão padecendo por falta de fé? Quantos são os testemunhos que a gente escuta nos lugares aonde passamos, nos lugares aonde nós vamos evangelizar, ou talvez até nos nossos trabalhos, nos lugares aonde nem estamos falando de Deus, às vezes nós só estamos com os amigos, partilhando, conversando. Quantas pessoas estão padecendo por fé? Porque o milagre não vem, a cura não vem, essa pessoa deixa de acreditar em Deus. E Deus não pode realizar o milagre, porque elas não estão acreditando. Vai ser aquelas pessoas que quando o milagre acontecer, elas vão voltar, vão fazer tudo errado de novo. Para ter o milagre, nós precisamos ter uma fé enraizada. E para ter essa fé enraizada, precisa mudança de pensamento, de atitude, de ação. Eu preciso rezar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso estar em intimidade com Deus. Se eu quero um bom emprego, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso estar em intimidade com Deus. Se eu quero uma faculdade, terminar minha faculdade, meus estudos, eu preciso estar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Se eu quero aquela promoção no meu trabalho, se eu quero mudar a minha casa, a minha família, eu preciso estar em união com Deus, em comunhão com Deus. Eu não posso estar incrédulo, eu não posso estar com o coração trancado. Eis que estou à porta e bato. Aqueles que deixarem eu entrar, eu cearei com eles, eu participarei com eles, eu comungarei com eles, eu estarei com eles. Os milagres vão acontecer quando as portas do seu coração forem abertas para o Senhor. Não queira grandes milagres, não queira grandes curas, só queira viver em Deus e você verá que não precisa dos milagres, não precisa das curas, porque em Deus nós somos mais que vencedores. No Senhor nós somos mais que vencedores. Não precisa de tudo o que nós desejamos no nosso coração. Muitas vezes é supérfluo, muitas vezes é algo bobo. Não queira sair do sofrimento, porque muitas vezes o sofrimento é para fazer você amadurecer, para fazer você ser um bom cristão. Muitas pessoas falam que o sofrimento não deveria permanecer na vida do povo.
Mas olhe para a cruz. Olhe para a cruz. O Imitação de Cristo tem uma frase maravilhosa que eu levo para a minha vida inteira. O livro Imitação de Cristo. Ela diz assim: a vida de Cristo foi só cruz e sofrimento. Você só quer gozos e alegrias? A vida de Cristo foi cruz e sofrimento. Você quer gozo e alegria? É isso que você quer na sua vida? Querido irmão, não pense assim. Não se coloque assim. Não seja um nazareno. Não seja uma pessoa que acredita em tantas e tantas coisas, mas não acredita no Cristo que está ali, que quer visitar a sua casa, que quer ceiar contigo, que está na porta batendo. Um breve testemunho desse fim de semana, e eu partilhava com os meninos aqui o quanto a nossa juventude está perdendo em fé, o quanto nós estamos vendo uma juventude incrédula. E quando Jesus percebe que existe falta de fé, quando Jesus percebe isso, o milagre, a cura não vem, a conversão não vem, a mudança de pensamento não vem. Quando Jesus, ele olha para isso, ele vê que ele está sendo desprezado. E aqui, vou fazer uma analogia parafraseando Jesus. O profeta, ele não é bem aceito em sua casa. E quando eu olho para o livro da carta aos Coríntios, eu vou ver que o profeta, ele não é aceito no templo que foi criado por ele. O profeta não é aceito no templo que foi criado por ele. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito. O Senhor, ele não é aceito no templo que ele criou. O Senhor, ele não é aceito no nosso coração. O Senhor, ele não é aceito nas nossas vidas. O Senhor, ele não é aceito nos nossos quartos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. O profeta, ele não é aceito em sua casa. Ele não é aceito na morada que fez para ele habitar, o seu coração. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança, e ela nos diz que somos templos do Espírito. Jesus não está sendo aceito no lugar que é dele, no lugar que ele criou para morar, para habitar. Sem fé não há milagres. E nós vamos ver pregadores desejando a cura, a libertação, rezando por isso, confiando no que Deus pode fazer, agindo como Elias, como Eliseu, como Abraão, como Moisés, como Josué, agindo como um profeta, clamando por milagre, por cura, por libertação. Mas eu olho para os retiros, como olho para o que nós passamos no fim de semana, olho para os retiros e vejo um povo vazio, um povo vazio. E eu vejo que um filósofo antigo, isso pode ser até retórico do que eu tenho falado no fim de semana, eu vejo um filósofo antigo dizer que o tamanho do vazio de Deus em seu coração é o tamanho de Deus. Quanto é imenso o vazio que está em seu coração. O vazio que nós sentimos em nosso coração de Deus é o tamanho de Deus para nós. Quantas pessoas não estão permitindo a ação de Deus em suas vidas? Comece a mudar o pensamento. Comece a mudar a atitude. É isso que eu vim dizer essa noite para vocês, queridos irmãos. Sem fé não há milagre. Comece a servir. Faça que nem
Nossa Senhora disse para os serventes lá: siga o que os serventes fizeram, fazei tudo o que ele vos disser. Mas vai ser 600 litros de água? Não importa, faça. Eu vou ter que dobrar meu joelho, vai doer, não importa, faça. Vai sair sangue, faça. Vai cair lágrima, faça. Vai chorar, faça. Porque o sol do amanhã está por vir. O choro durará na noite, mas eu creio no Deus que é fiel e verdadeiro, que fará a alegria vir no outro dia. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é o seu sentimento, qual é aquilo que você está sentindo, eu não sei o que se passa sobre a sua vida. Eu te digo uma coisa somente: busque, deixe Jesus adentrar esse templo que é o seu coração. Deixe Jesus permanecer em sua vida. Faça do seu quarto morada do Senhor. Faça da sua casa um habitar de Deus. Faça do seu trabalho um trabalho cristão. Faça do seu corpo um corpo de Cristo. Se una com Ele. Seja fiel e Ele também te será fiel. Você, se estiver em sua casa, feche os seus olhos. Aonde você precisa mexer em seu coração para acreditar mais em Deus? Aqui eu não quero clamar por curas. Se a cura vier, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas eu quero pedir: Senhor, dai-me a fé. A fé de poder olhar para as montanhas, como o Senhor disse, e poder mudá-las de lugar. A fé, Senhor Jesus, que não seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que seja uma fé frutífera, de uma árvore cheia de frutos. Dai, Senhor, a essas pessoas que estão aí fora, que estão aí escutando a Tua palavra, dai a elas a fé para vencer a tribulação, a fé para passar pela prova, a fé para encontrar um emprego melhor, um estudo melhor, a fé que elas precisam para vencer as batalhas do dia a dia. Senhor, essa noite eu te peço, eu imploro a Ti. Eu não venho pedir o milagre, eu não venho pedir a cura, eu venho pedir fé sobre este povo. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, venha sobre este povo, ensiná-los a Te amar, ensiná-los a Te buscar. É o que nós desejamos essa noite, é o que eu clamo essa noite. Dai fé a esse povo. Mas Jean, a fé depende de mim. Então dobre o seu joelho se você puder dobrar. Incline a sua cabeça se você não puder dobrar o seu joelho. Se você não puder fechar os olhos, faça a sua oração com os olhos abertos mesmo. Não tem problema, querido irmão, não tem problema, porque Deus sabe o que está em seu coração. Deus sabe o sentimento que aí está. Mostre a sua verdade para o Senhor agora e fala para Ele: Senhor, me ensine a ter fé, me ensine a ser verdadeiro, me ensina a Te seguir, me ensina a ser fiel, me ensina, Senhor, a não desistir dos meus sonhos, mas a não desistir de Ti, principalmente. Me ensina, Senhor, a ter uma fé que me faça ser capaz de Te amar cada vez mais, de Te aceitar nesse templo que o Senhor criou. Me dá essa fé, Senhor Jesus, me dá essa fé para eu ser fiel, ser fiel. Peça isso para o Senhor. É o que está faltando para este povo, é o que está faltando para o nosso povo. Sair do nosso cômodo e ser incomodado por Deus todos os dias, todos os minutos. Ele está batendo a porta. Deixe Deus cear contigo essa noite. Nós vamos cantar ao Senhor. Abra o seu coração junto da canção. Permita Deus agir sobre a sua vida. Estar em Tua presença é o que mais busco e desejo, Senhor.
seja no pranto, na prece ou louvor, restaurar minhas forças, vencer os meus medos, fortalecer minha fé na longa jornada. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura, não vou desistir, com fé vou esperar. Em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor, tomo posse da cura. Eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Espero um milagre. Isso. Me aproprio da graça. Mesmo que você esteja esperando o milagre, mesmo que você espere a cura, a libertação, agora eu venho te dizer, querido irmão, que a tua fé esteja enraizada em Deus agora. Vai conversando com Ele. Senhor, eu sei que o Senhor é dono do milagre, da cura, da libertação, mas eu não quero desistir. Eu sei que eu não posso desistir de te seguir, de estar contigo. Eu sei que eu não posso desistir dos meus caminhos, do caminho que o Senhor está desejando para mim. Senhor, eu não posso desistir. Eu não posso desistir dos meus sonhos, mas eu sei que eu também não posso desistir de Ti, Senhor. Eu não posso desistir da Tua verdade, do Teu amor, da Tua comunhão. Eu não posso desistir dos sacramentos. Eu não posso desistir, Senhor. Me dê fé para vencer as batalhas. Me dê fé para alcançar os objetivos que o Senhor deseja. Me dê fé, Senhor, para me vencer todas as provas dessa vida e chegar um dia a conquistar a coroa da vitória. Conquistar a coroa da vitória. Me dê fé. Fé para não desistir, não desanimar. Fé para poder seguir em segurança neste mundo, aonde as cores deste mundo estão sendo apagadas pela escuridão do pecado. Me dê fé para seguir os Teus passos, os Teus caminhos. E aí sim, Senhor, quando eu estiver enraizado na fé, permita o milagre, permita a bênção, permita a graça. O Senhor diz no meu coração, a você, mulher que está aí há muito tempo pedindo pela libertação do seu filho, o Senhor está vendo a sua fidelidade, filha. Olha o quanto Deus é fiel a nós. O Senhor está vendo a sua fidelidade, filha. Ele vai ajudar. O seu filho vai sair das drogas que ele se colocou. O Senhor está tocando nele nesse exato momento. Eu te digo uma coisa, filha. Continue fiel, porque essa graça já foi alcançada. Essa graça já foi alcançada. Ensina o teu filho a ser fiel a Deus, e você verá a sua casa transformada. Transformada. E você, homem, que está aí, chateado com o seu trabalho, que não era aquilo que você sonhava, eu te digo uma coisa agora, querido irmão. Fé. Porque
Esse trabalho fará você alcançar muitas coisas em sua vida. Fé, porque esse trabalho, Deus preparou ele para você. Não desanimem dele, não. Muitas coisas vão acontecer nesse trabalho e vão te trazer cada vez mais alegrias em sua vida. Mas seja fiel, porque Deus está sendo fiel contigo. Esse ânimo, esse desânimo que está em sua vida precisa cessar, porque está faltando um pouquinho mais de confiança no Senhor. Confia, dobre o seu joelho e permita que Deus te ajude. Permita que Deus te ajude. Deixe a canção para nós finalizarmos essa noite. Reflita sobre a canção e permita que Deus, através dela, haja sobre a sua vida. Ore com essa canção. Ore com essa canção. Provada a tua presença é o que conforta a minha alma, Senhor. Revelar meus segredos, sejam angústias de mágoa ou dor. Repensar meus valores, corrigir os meus erros, reescrever minha história, lutar por um recomeço. Em Deus espero milagre, me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura, não vou desistir. Com fé vou esperar, em Deus espero milagre. Me aproprio da graça, Senhor. Tomo posse da cura. Eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. É isso, querido irmão, querida irmã. As palavras do Senhor às vezes elas são duras com nós. Mas se nós tivéssemos um mundo um pouquinho cheio de fé, um pouquinho com mais fé, nós teríamos um mundo melhor. Então, se é difícil nós ensinarmos as outras pessoas, que nós começamos por nós mesmos a melhorar a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus. E nós vamos ver que aos poucos Deus ele vai agindo sobre a nossa vida. Por isso, eu agradeço você que acompanhou esta pregação e digo somente uma coisa para você, irmão, irmã: firme, seja firme e corajoso, não tenhais medo, porque o Senhor teu Deus está contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.